Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é especial para nós e eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e vamos ler dos versos de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. O tema da mensagem de hoje é a honra que Deus procura e a igreja esqueceu. A honra que Deus procura e a igreja esqueceu. Marcos 6, e de 1 a 6. Logo após nós lermos essa passagem, eu convido para que você mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha o seu smartphone aí nessa passagem. A gente vai sempre voltar e revisitar os versículos como comumente fazemos. O título dessa passagem é Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, a tua palavra foi lida aqui. Mais uma vez ela foi lida e o que nós clamamos ao Senhor, com um desejo forte no coração, Deus, é que de nada adianta nós lermos simplesmente a tua palavra e sairmos daqui se ela não falar ao nosso coração, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, humildemente nós clamamos, para que essa palavra fale aos nossos corações de forma poderosa, Pai. E que seja o Senhor, o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia da minha vida, do meu falar. Tem misericórdia dos meus irmãos. Que os corações estejam abertos para receber a palavra do Senhor. Que as mentes estejam conectadas com o Senhor, Pai. Que o Senhor tire do nosso meio qualquer tipo de distração. Que o Senhor tire do nosso meio qualquer tipo de questões que possam tirar a atenção devida para esse momento que é tão importante na nossa vida, Pai. Que saímos daqui mais aprendidos do Senhor essa noite e que essa palavra seja eficaz na nossa vida, que ela se torne práticas para a nossa vida, a nossa caminhada contigo. Deus, essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existe um ambiente que é invisível, mas que define o visível. Pensa comigo nisso. Antes do culto começar, antes de você chegar até aqui, antes de qualquer palavra ser dita, antes da música tocar, você já chegou em algo que estava em funcionamento. Provavelmente quando você chegou, o ar-condicionado já estava ligado, o som já estava funcionando. E às vezes a gente não repara isso, mas um ambiente que às vezes é silencioso aos olhos, ele é determinante, ele influencia aquilo que está para acontecer. Portanto, antes do culto começar de fato aqui, antes do boa noite, na verdade esse culto ele já começou com os meninos ensaiando o louvor previamente, separando as canções,
no preparo da própria palavra, no preparo do ambiente, na pessoa que limpou, na pessoa que cuidou da ceia. Ou seja, em todo ambiente existem posturas silenciosas que moldam a realidade das coisas visíveis, não é isso? Atitudes que elas não são anunciadas, elas não são vistas, às vezes elas nem são percebidas, mas que constroem atmosfera, preparam o ambiente. Pensa em, por exemplo, quando você convida alguém para jantar na sua casa. É comum que antes que a comida seja servida, antes do ato em si que aconteça, a forma como você recebe essa pessoa comunica muito, não é isso? O tom da voz com que você recebe, esse tom, ele é agradável ou ele é grosseiro? A atenção ou a indiferença com que você recebe o seu convidado, elas podem expressar tanto um respeito como um descaso. A forma como você acolhe, se você acolhe de forma calorosa, se você acolhe com frieza, acolhe de qualquer jeito. Da mesma forma, quando a gente chega na casa do Senhor para cultuar, a gente não chega simplesmente para trazer os nossos corpos, né? Não é assim que a coisa funciona, pelo menos não deve ser assim que deve funcionar. A gente traz, juntamente com quando nós entramos aqui, trazemos os nossos corpos com os nossos afetos, com as nossas expectativas, até as nossas reservas nós trazemos, né? Mas, sobretudo, o que nós devemos trazer quando nós prestamos culto ao Senhor é a nossa postura diante de Deus. A nossa postura, ela faz muita diferença. E a Escritura, quando fala sobre esses ambientes que são silenciosos, ela fala de coisa parecida. Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, é um texto muito conhecido, diz que sobre tudo que deve se guardar, guarde o teu coração, não é isso? Porque dele procedem as fontes da vida. É assim que fala o provérbio. E é nesse nível invisível do coração que se decide muito daquilo que será visível na nossa experiência com Deus. E é exatamente aqui que, no texto que nós lemos, lá em Marcos, no capítulo 6, que a Bíblia nos apresenta um princípio espiritual que é frequentemente negligenciado, ainda mais nos dias de hoje. Mas essa postura, ela, na verdade, ela é gigante, ela tem uma importância enorme quando nós falamos sobre o reino de Deus. O nome dessa postura é a honra. Você certamente já viveu coisa parecida, mas quando eu era criança eu jogava bola, acreditem. Eu jogava muita bola quando era criança e vira e mexe a gente ganhava aqueles campeonatos, né? Pequenos campeonatos que a gente jogava quando criança. Eu jogava num time específico, lá na Baixada Fluminense. E de vez em quando a gente ganhava, e quando a gente ganhava vinha aquela medalha. O que aquela medalha vinha escrito? Honra ao mérito, né? Honra ao mérito, né? Quando um funcionário se aposenta e ele passa muitos anos numa empresa, né? Assim acontecem nas empresas, várias das empresas aqui que os irmãos trabalham, inclusive. É comum que a pessoa ela receba uma placa, né? Uma placa agradecendo aquele funcionário pelos anos de serviço prestado, né? Há pouco tempo, nosso irmão presbítero Antônio foi um desses, que se aposentou e recebeu lá as honrarias, né, dos seus colegas de trabalho na empresa por esse momento importante. Mas honra não é isso. Honra não é isso. A honra, ela pode até se mostrar como um gesto através disso. Esse gesto de honra pode ser uma placa, pode ser uma medalha, pode ser um troféu, mas a honra, de fato, é uma postura interior que nasce do coração, e essa postura é a postura de alguém que reconhece no outro valor, alguém que reconhece no outro relevância, alguém que reconhece no outro autoridade. E por isso nós queremos falar sobre esse assunto, porque a passagem que nós vemos aqui, ela diz muito sobre a forma como nós vivemos hoje.
Quando a gente olha para o mundo à nossa volta, infelizmente, o que nós mais vemos não é a honra, pelo contrário, vemos de uma forma muito comum, e infelizmente nós vemos no nosso dia a dia, na nossa cultura, uma desonra cada vez maior, uma desonra com o próximo, uma desonra com a autoridade, uma desonra com os pais, uma desonra com os familiares mais experientes, com os avós, com os antepassados, uma desonra uns com os outros, uma desonra com os colegas de trabalho, e assim também acontece com o nosso Deus. E quando a gente olha para a nossa passagem, nós vamos ver que essa passagem fala muito sobre isso, e eu gostaria de, nesse ponto, separar algumas lições. A primeira delas fala sobre um contexto que para nós é até muito confuso e é teologicamente desconfortável, né? Quando diz ali no versos 5 e 6 que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre e admirou-se da incredulidade deles. E aí a gente pergunta assim, né? Como assim não pôde fazer, né? Quando a gente lê esse texto, alguns podem dizer assim, não, foi a forma como ele escreveu e tal. Não, não. Quando você olha lá no original, está escrito exatamente assim, que Jesus não pôde fazer. E aí, como assim? Será que existe uma limitação do Deus que pode todas as coisas? Será que Cristo tem uma limitação em relação a isso? Obviamente que não. Mas o que acontece naquele ambiente é que existia ali um ambiente espiritual que era incompatível com a manifestação do reino de Deus. E isso é importante que a gente preste atenção. Ou seja, Jesus estava presente naquele lugar, a palavra estava sendo anunciada ali naquele local, o poder de Jesus estava disponível naquele local, mas existia algo que travava o fluxo dessa graça. Repare que no verso 3, o problema não foi uma rejeição aberta, mas uma banalização. Repare na forma como eles olhavam para Jesus. Eles olhavam para Jesus e falavam assim, peraí, quem é esse aí? Esse é o filho do carpinteiro. Esse daí, que a gente conheceu a família, esse é aquele que brincava aqui entre a gente com fulano, com Beltrano, é aquele que cresceu entre nós. Esse. E com isso eles transformaram algo extraordinário em algo comum. Transformaram um momento que poderia ser um momento singular em um momento qualquer. E justamente a familiaridade fez com que eles perdessem mão da visão que eles deveriam ter para aquele ambiente. E aqui a gente começa a nossa primeira lição dessa noite. A primeira lição diz que ambientes sem honra não anulam a verdade, mas impedem que ela frutifique. Ambientes sem honra não anulam a verdade, mas impedem que ela frutifique. Em diversas vezes durante o ministério de Jesus, quando a gente olha, né, os momentos onde Jesus tinha, e a gente tem falado muito isso durante esse período da quaresma que nós estamos vivendo, nós vemos que muitas vezes Jesus faz algumas perguntas para outra pessoa que é relacionada à fé. Você já reparou isso? Quando Jesus, por exemplo, encontra o centurião romano, que era um oficial do exército, uma pessoa gentia, ou seja, não era do povo de Deus, ele era um estrangeiro, ele era alguém que era alheio da fé de Israel, ele era alguém que não estava ali naquele mesmo cenário. Mesmo ocupando uma posição de autoridade, ou seja, ele era um centurião, e quando fala centurião, ele era responsável por pelo menos outros 100 soldados, um grupo de ao menos 100 soldados, debaixo da sua autoridade. Ele se aproxima de Jesus com uma extrema humildade, pedindo para que Jesus curasse o servo dele. Isso está relatado lá em Mateus, no capítulo 8. E aí Jesus fala o seguinte para aquele centurião, não, fica tranquilo, eu vou lá na tua casa. Quando Jesus fala isso para ele,
ele fala o seguinte: Senhor, peraí, eu sou um militar. E por ser militar, quando um oficial fala para mim, vai para aquele lugar, eu vou. Quando ele fala, leve o seu destacamento para outro lugar, eu obedeço e vou na mesma hora. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Quem sou eu para receber o mestre na minha casa? Se eu obedeço um oficial, basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua e eu sei que o meu servo será curado. Aquele homem, ele reconhece a autoridade de Jesus antes de ver o milagre de Jesus. O resultado disso é que Jesus se admira daquele homem, Jesus opera o milagre e a fé, ela é exaltada naquele momento. E ao contrário do que aconteceu no nosso texto de Marcos 6, nessa história, a honra, ela foi fundamental para que a manifestação do poder de Deus, ela acontecesse. Quando nós falamos, por exemplo, aquilo que está retratado em Marcos 2 ou Lucas 5, quando os fariseus, eles aparecem, né, durante os evangelhos, mas no episódio específico da cura do paralítico, onde os seus amigos pegam, né, aquele paralítico e levam até Jesus, eles passam por uma multidão, a gente conhece essa história, né? Eles tentam entrar naquele local onde Jesus estava, com aquela pessoa carregando aquele paralítico num lençol, numa maca, e eles tentam ir até Jesus, não conseguem, desesperadamente eles conseguem subir até o telhado, abrem ali um buraco, descem com eles descem por uma corda o paralítico, Jesus cura ali, Jesus perdoa os pecados daquele homem, e aí aparece uma figura que é importante também naquele cenário, que é a figura dos fariseus. Quando Jesus sabe que, apesar do silêncio deles, eles não fazem perguntas formais, eles não interrompem aquele momento, mas internamente eles questionavam a autoridade de Jesus, ou seja, os seus corações, eles estavam julgando aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento, os milagres que Jesus estava realizando. Os fariseus estavam ali naquela cena, mas mesmo sem falar nada, os seus corações estavam completamente desconectados daquilo. Eles não negaram o milagre, mas eles se escandalizavam com aquilo que Jesus realizava. Então Jesus diz assim, que conhecendo o pensamento deles, confronta, né, aqueles homens, e ele mostra que o verdadeiro problema, ele não era teológico, mas era um problema espiritual. Ou seja, apesar de todo o conhecimento teológico, e de fato os fariseus eram conhecidos assim, por conhecerem muito da palavra e da Bíblia, mas o coração deles estavam fechados pela desonra. Naquele ambiente, Jesus estava lá, o poder de Deus estava lá, o milagre aconteceu diante deles, os fariseus viram o milagre, mas a desonra tirou daqueles homens o privilégio deles participarem também do milagre. E você já parou para pensar na alegria daqueles amigos que levaram aquele homem? Aqueles amigos também estavam lá da mesma forma que todos os outros, no mesmo modo, mas eu fico imaginando a alegria deles quando Jesus fez o milagre, porque aquele milagre foi para eles também, eles participaram ativamente daquilo que acontecia. E aqui nós podemos ver claramente mais uma lição, que a postura de desonra, ela nos tira o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Repare que no texto de Marcos, as pessoas estavam ali, eles estavam no lugar certo, ouvindo o mestre certo, presenciando o agir do Deus poderoso, mas o coração deles estava fechado. E quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, para o nosso dia a dia aqui na igreja, a gente vai notar, na nossa caminhada cristã, que existem pessoas que frequentam as igrejas, que estão aqui nos trabalhos, assistem os cultos, acompanham ministérios, conhecem da linguagem da fé,
conhecem da Bíblia, sabem folhear bem a Bíblia, mas vivem como uma pessoa que só observa aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Observam aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Não porque Deus não queira usá-los, mas porque a postura do coração não coopera para o agir de Deus. E quando um coração não honra, quando um coração não está alinhado com o Senhor, a pessoa passa a comparar, a pessoa passa a desconfiar, a pessoa passa a questionar as motivações por que aquilo está acontecendo. A pessoa passa a medir tudo com os critérios próprios. Quando a gente lê o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 9, a gente vai ver que Paulo termina um trecho da sua carta escrevendo o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus são vocês. Repare aqui o que ele diz. Lavoura de Deus, edifício de Deus, cooperadores de Deus. E talvez hoje, meu irmão, o Senhor, Ele esteja chamando você para descer dessa arquibancada espiritual que talvez você esteja colocado. Deus deseja chamar você de volta para o campo. Deus deseja chamar você de novo para esse ambiente. Se é que existe uma grande frustração na vida de um crente, provavelmente essa frustração pode ser essa: a de estar no local certo, a de estar ouvindo a mensagem certa, a de estar vendo a ação de Deus, mas não sendo capaz de participar daquilo, de vibrar com aquilo por causa da sua religiosidade. Deus não espera e não deseja mais espectadores. Deus nos chama para ser cooperadores daquilo que Ele deseja e vai fazer. Se você crê nisso, diga amém. Deus nos chama a sermos cooperadores daquilo que Ele vai fazer. Ainda hoje pela manhã, nós na nossa breve meditação da manhã, falamos sobre isso. Irmãos, Deus vai fazer. Isso a gente já sabe que vai acontecer. Deus vai fazer. Mas Ele deseja e nos dá a honra de sermos cooperadores nessa caminhada. E quando a gente avança no nosso texto de Marcos 6, fica claro ali que o problema em Nazaré não foi, em essência, um problema relacional. Quando a gente olha assim, talvez na primeira lida, a gente possa pensar que não, isso ali é um problema relacional. Como Jesus era familiar para eles, estava tudo bem, mas não, existe um problema teológico ali. Não se trata apenas de pessoas que deixaram de honrar um conterrâneo, né? Muitas vezes a gente diminui a mensagem pensando uma coisa parecida, que justamente por ele ser um conterrâneo, justamente por ele ser alguém familiar, as pessoas deixaram de honrá-lo. Mas o que está em jogo aqui é a forma, grave bem isso, é a forma como Cristo foi percebido, como ele foi recebido e como ele foi tratado. Nazaré não rejeitou um mestre qualquer. Nazaré não rejeitou simplesmente um conterrâneo. Nazaré desrespeitou, desonrou o Filho de Deus. Eles ouviram palavras cheias de sabedoria, eles ouviram os seus ensinamentos, eles se admiraram com os ensinos de Cristo. Eles ficaram boquiabertos e admirados com aquilo que Cristo ensinava, mas eles se recusaram a dar a Jesus o lugar que ele de fato deveria ocupar. E aqui está um ponto para nós, que quando Cristo não é honrado, meu irmão e minha irmã, como quem ele é, todas as demais coisas na nossa vida se desorganizam. Quando Cristo não é honrado na forma como deveria ser na nossa vida, a nossa vida passa por uma desordem. Quando a gente olha para esse cenário, a gente lembra de uma passagem ainda que aconteceu lá atrás, no profeta Isaías,
quando Deus fala através do profeta para o povo de Israel, Deus manda um recado através de Isaías, e ele fala o seguinte: Isaías, avisa para o povo o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que isso não acontece ainda aqui no nosso meio? Será que isso não acontece na sua vida? Repare que Deus aqui, ele não aponta para a ausência de religiosidade. Jesus aqui não está acusando ninguém de estar faltando com a leitura da lei ou a frequência na sinagoga. Não tem nada disso que está acontecendo. Deus está falando sobre uma honra que está desconectada do coração. Deus está falando sobre uma postura, uma falta de honra. Honra com os lábios, mas isso não está lá no coração. Não vem de fato. Me dão placas, me dão medalhas, me oferecem coisas, mas não está partindo de fato do coração. E à luz das Escrituras, irmãos, a honra nunca é um fim em si mesmo, ou seja, ela não termina nos líderes, ela não termina nas autoridades, ela não termina nas funções, nas instituições. O que a gente aprende na Bíblia, nós aprendemos que toda honra legítima, ela flui de Deus e ela retorna para Deus. Ou seja, quando nós honramos corretamente, nós honramos pessoas por causa de Deus. Nós honramos os nossos pais por causa de Deus. Nós honramos aqueles que nos governam por causa de Deus. E quando eu falo isso, talvez você fale assim: como assim? Honrar? Quem me governa? Isso é assunto polêmico para nós. E sim, nós somos chamados, à luz da palavra, a honrar aqueles que nos governam. Apesar de toda a corrupção, apesar da sua discordância política, apesar da sua discordância até mesmo nas menores coisas, no seu trabalho, na forma como o seu supervisor toca, o seu chefe toca a empresa, na forma como alguém toca o ministério dentro da igreja. Nós respeitamos as autoridades porque reconhecemos a soberania de Deus, servimos com excelência porque fazemos tudo diante de Deus, e é por isso que a Escritura afirma: eu honrarei aqueles que me honram, né? Deus fala isso lá em 1 Samuel 2. Ou seja, não se trata aqui de troca de favores, mas de uma ordem espiritual. Quando Deus sai do centro, a honra, ela se torna distorcida. Quando Deus, ele não é o referencial, a honra vira bajulação, vira interesse, vira protocolo, vira aparência, ou então desaparece completamente. Infelizmente, é isso que costuma acontecer. E é isso que aconteceu lá em Nazaré. Toda vez que a gente tenta encaixar Jesus nas nossas categorias, nas nossas expectativas ou controles, nós deixamos de honrar o Senhor, como Deus. Nós deixamos de honrar. Quando queremos um Jesus que nos console, mas não queremos o Jesus que nos confronte. Nós gostamos de ouvir o vinde a mim, mas evitamos o negue-se a si mesmo e siga-me. Quando a gente segue Jesus, apenas enquanto ele confirma os nossos planos, mas quando a gente ouve um não, mesmo quando a gente ora por direção, mas a gente ouve um não do Senhor, a gente já não quer mais caminhar com ele, a gente quer seguir do jeito que a gente deseja. Enquanto Jesus vai fazendo aquilo que a gente pensa, a gente vai falando: é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo, Senhor, vamos lá, vamos em frente, vamos juntos, Senhor, até que chega um momento que Jesus fala: não, isso não, Cleidson, isso não. E a gente para e a gente deixa de caminhar. A gente começa a se sentir até rejeitado por Deus. E a gente passa a reduzir Jesus como um solucionador de problemas na nossa vida. Buscamos Cristo só para resolver as nossas crises,
Buscamos Cristo como um remédio, ou seja, a coisa pegou, tenho que voltar para a igreja, tenho que colocar meus joelhos no chão, tenho que ter uma vida mais próxima do Senhor de oração. Quando selecionamos quais palavras de Jesus a gente vai obedecer, a gente acolhe aqueles textos que falam sobre bênção, aqueles textos que falam sobre vitória, aqueles textos que falam sobre provisão, a gente compartilha nas nossas redes sociais, mas os textos que falam de renúncia, os textos que falam de negar-se a si mesmo, os textos que falam sobre manter uma vida de santidade, de retidão, de perdão, de cruz, isso a gente não quer. Isso a gente passa para o outro. Quando a gente quer um Jesus que caiba na nossa agenda, um Jesus que a gente serve só quando sobra um tempo, oferto só quando sobra um dinheiro. E assim eu vou caminhando com o Jesus das sobras. E assim eu esqueço de honrá-lo da forma devida. E assim eu vou levando de uma forma onde eu sigo um Jesus que não custa muito. Se sobrar, eu dedico um tempo. Se sobrar, eu dedico uma oração. Se sobrar, eu leio até a palavra. E se sobrar, talvez eu oferte. Que dirá eu dedicar um dízimo, uma primícia para Ele? Meu irmão, por favor, não esqueça que Cristo, Ele não veio apenas para ser admirado. Cristo veio para ser obedecido. Cristo veio para ser obedecido. Cristo não veio apenas para uma ideologia. Ele veio para governar. E talvez o primeiro lugar que Ele precise governar essa noite seja o teu coração. Talvez o primeiro lugar que Ele deseja ser, de fato, colocado no lugar devido, seja o seu coração essa noite. Por isso não se engane pensando que você honra Jesus simplesmente por gostar das suas palavras, simplesmente porque você se emociona durante um culto, você sente a presença através de uma canção específica que toca, que você até se emociona quando toma ceia, talvez, que você reconhece a sabedoria de Jesus. Honrar a Cristo, e aqui está a terceira lição de hoje, é se submeter à autoridade de Cristo. E eu não destaco a palavra submeter à toa. Honrar a Cristo é se submeter à autoridade de Cristo. Foi isso que faltou lá em Nazaré. E talvez seja isso que esteja faltando para você hoje. Pessoas que querem um milagre, mas rejeitam o senhorio de Cristo. E por fim, meu irmão, se toda honra ela encontra o seu sentido útil em Deus, então a pergunta inevitável é: para quem então eu trabalho, né? Em prol de quem eu organizo a minha vida? Para quem então eu tomo as minhas decisões? Paulo é muito claro em dizer, em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, quando a gente lê a passagem de Marcos 6, a gente vai ver que Jesus se admirou por uma coisa naquele local. Ele se admirou pela incredulidade dele, daquele povo. E aí o evangelista, ele escreve algo que é interessante. Ele fala que, contudo, ele percorria ali as aldeias vizinhas a ensinar. E ele fala que Jesus não pôde fazer os milagres, senão apenas curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos, né? O que para nós seria assim algo extraordinário. Senão curar alguns enfermos impondo-lhe as mãos. E onde eu quero chegar nessa história?
é que Jesus deseja fazer muito mais no nosso meio, irmãos. Jesus deseja fazer muito mais na sua vida e através da sua vida. Jesus deseja fazer muito mais nessa igreja através de nós. Jesus deseja fazer muito mais do que curar somente alguns enfermos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos submeter à autoridade de Cristo. Nós precisamos nos submeter à autoridade de Cristo em todas as direções, nos nossos planos, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Nós devemos nos submeter a Jesus. A última coisa, irmãos, que eu desejo para a vida, para a minha vida e para a vida dessa igreja, é que Jesus se admire dessa forma sobre nós. Que ele se admire, que ele fique alarmado com a nossa desconexão com ele próprio. Honrar a Cristo é se submeter à vontade de Cristo. E aí, por fim, irmãos, eu quero chegar numa história que é muito conhecida, mas que tem muito a ver com a nossa passagem de Marcos, que é a história de Josué e Calebe. Essa história está lá em Números 13 e 14, ela é bem conhecida, e certamente você sabe sobre ela. Ela aparece justamente no momento onde Moisés envia 12 espias para a Terra Prometida. Ou seja, aqui nós temos um outro cenário, o Antigo Testamento, muito tempo antes. E todos viram, naquele momento, a Terra Prometida. Quem se lembra bem dessa história sabe que Jesus prometeu a terra de Canaã como a terra que mana leite e mel. E eles sabiam que aquela era a terra prometida. Terra prometida, ou seja, Deus já tinha prometido, se eu falei Jesus, me perdoem. Deus já tinha prometido aquela terra para o povo de Israel. Eles já sabiam que essa promessa seria cumprida. E chegou o grande dia, eles estavam lá na fronteira, existia um rio entre eles, e eles separaram 12 espias, um de cada tribo. Eles foram enviados ali para entrar no meio do povo, para se disfarçarem, entrarem no meio do povo, ficarem um tempo no meio do povo e voltassem com um relatório estratégico para aquele momento ali do povo de Israel. Eles viram o mesmo povo, eles viram a mesma terra, e eles voltaram com um relatório. Primeiro, de fato, a terra mana leite e mel. É uma terra farta. Eles trouxeram cachos de uva que eram a prova de que aquelas uvas ali eles nunca tinham visto em outros locais. Os frutos daquela terra eram muito bons. Eles enxergaram que naquela terra tinham muitos desafios, e todos eles enxergaram os mesmos desafios. No entanto, 10 espias trouxeram um relatório marcado pelo medo, pela incredulidade, pela exaltação dos gigantes. Se você lembra bem da história, eles chegaram e falaram assim: olha só, beleza, a terra é muito boa, ela mana leite e mel, é uma terra sensacional, de fato, existem ali homens fortes, mas quem somos nós perto deles? A gente parece gafanhoto perto daqueles homens. Se eles levantarem só a parte do pé, eles pisam na gente. Eles são muito fortes. Quem somos nós diante desse pessoal? E aí diz a história que Josué e Calebe pegam suas roupas, rasgam suas roupas. É como isso na cultura judaica. É como se alguém interrompesse dizendo: pera aí. Calma lá, peraí, fiquem quietos, deixa eu falar aqui. Interrompessem assim como uma autoridade. E eles falam o seguinte: olha só, se o Senhor se agradar de nós, se as posturas do nosso coração estiverem corretas, a gente reconhece os obstáculos, eles estão lá. Mas eles sabiam que o Senhor seria com eles, porque aquela era a terra prometida. E ele falou o seguinte: se o Senhor estiver conosco, não temos o que temer. A gente não tem o que temer. Basta a gente seguir em frente. Se o Senhor se agradar de nós, não temais. E qual foi o resultado disso? O resultado dessa postura dos 10
e de 2 contrários fez com que toda aquela geração passasse e só aqueles 2, mais tarde, anos depois, entrassem na terra prometida. Somente Josué e Caleb entraram na terra. Ou seja, honrar a Deus é levar a sua palavra mais a sério do que os gigantes da nossa vida, mais a sério do que os gigantes da nossa religiosidade, mais a sério do que os gigantes do nosso jeitão de pensar as coisas, mais a sério do que as nossas desconfianças. Porque em Nazaré, a desonra impediu o agir de Deus. Em Canaã, a desonra impediu o agir de Deus. E hoje, irmãos, nós aprendemos que ambientes sem honra, eles não anulam a verdade, mas eles impedem que ela frutifique. Nós aprendemos que a postura de desonra, e assim aconteceu com aqueles lá em Nazaré, ela nos tira o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus deseja fazer no mundo. E honrar Cristo é se submeter à vontade de Cristo. Então, irmãos, que em nome de Jesus, que o Senhor transforme os nossos corações, para que a honra na nossa vida ela deixe de ser apenas um discurso, mas se torne uma postura viva diante de Deus. Porque onde Jesus é honrado, o reino floresce. Onde Jesus é honrado, a palavra dele, muito além de ser admirada, ela passa a ser vivida. Porque onde Jesus é honrado, a admiração de Cristo passa a ser, não a nossa desonra, mas passa a ser a nossa fé. Onde Jesus é honrado, os milagres dele acontecem. E quando os milagres de Jesus acontecem no meio do seu povo, todo o povo de Deus comemora, vibra e participa daquele momento de uma forma singular. Uma postura que pode mudar tanta coisa na nossa vida. Uma postura, irmãos, que pode mudar tanta coisa na sua vida. E talvez você chega aqui hoje com esse sentimento que ele, de certa forma, aparece desconectado na sua vida. Como eu disse, a honra última, a honra genuína, ela deve ser nada mais e nada menos do que uma honra maior. A honra a Deus e a Jesus, ela deve permear todas as demais honras que nós devemos ter na nossa vida. Por isso, independente dos seus cenários, sejam eles familiares, sejam eles alguns contextos que você esteja vivendo, decepções talvez na sua vida conjugal, decepções na sua vida com os seus pais, com aqueles que deixaram talvez de cuidar de você, decepções com relacionamentos, com frustrações que talvez você viva. Se nós somos chamados à luz da palavra, a honrar uns aos outros, a honrar a autoridade uns aos outros, que nós coloquemos a honra do Senhor em primeiro lugar e não simplesmente a honra por si só uns aos outros. Tenha certeza que ao fazermos isso, o Senhor fará muito mais no nosso meio. O Senhor fará muito mais na sua vida e o reino de Jesus, ele será muito mais próspero na sua vida e no nosso meio. Amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. E naquilo que a gente falou até aqui, eu quero convidar você para que faça um convite ao Senhor essa noite. Se você sente que existe uma lacuna de honra na sua vida, talvez, convide o Senhor e coloque-o de fato onde ele deve estar. Coloque o Senhor no lugar de honra na sua vida. Coloque o Senhor no lugar de honra na sua vida.
Coloque não apenas na sua admiração, mas na sua prática de vida. Coloque o Senhor no lugar que ele deve estar. Convide o Senhor, porque em ambientes sem honra, eles não anulam a verdade, mas eles impedem que ela frutifique na sua vida. Se submeta à autoridade de Cristo. Pai Santo, nós queremos nos colocar diante do Senhor, porque a honra que o Senhor procura e deseja, nós queremos oferecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que na nossa igreja, que nesse lugar, que na nossa vida, a Tua presença, ela se admire pela nossa honra, pela nossa fé, pela forma como nós nos colocamos diante do Senhor, pelas nossas posturas, Pai, que não apenas de palavra, mas que de fato, do fundo do nosso coração, nós possamos honrá-lo da forma devida, Pai, em todos os aspectos da nossa vida. Se existe desonra no louvor, se existe desonra naquilo que deixamos de fazer, se existe desonra, Pai, por causa da nossa falta de tempo, se existe desonra porque nós deixamos as sobras para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de conserto, que hoje seja um dia de um novo passo. Deus, em nome de Jesus, se há desonra até mesmo na nossa religiosidade, que o Senhor faça, ó Deus, com que caia por terra essa armadilha do inimigo no nosso meio, para que o nosso coração, de fato, esteja alinhado com o Senhor, para que teus ensinamentos, Pai, eles, de fato, tomem o lugar devido nas nossas vidas, para que o nosso louvor ao Senhor tome o lugar devido na nossa vida, para que a nossa gratidão a Ti tome o lugar devido na nossa vida, e assim a gente possa organizar a nossa vida através das primícias, Pai, através do momento que colocarmos o Senhor de fato onde o Senhor deve estar, no local de honra, no local, ó Deus, sentado no trono da nossa vida, governando a nossa vida, governando a nossa igreja, Pai, governando os nossos planos, governando as nossas ações, nós possamos, a partir de então, amar e respeitar e honrar os nossos pais, amar, respeitar e honrar os nossos cônjuges, amar e respeitar o nosso próximo, amar, ó Deus, e honrar aqueles que estão à nossa volta, honrar as nossas lideranças, as lideranças que o Senhor estabeleceu na nossa vida, Pai. Que tenhamos uma vida cercada de honra, Pai, e que o Senhor, da mesma forma, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas desonras, que haja mudança de postura para a Tua glória, Senhor, que haja uma mudança de postura para a Tua glória, que os nossos corações, ó Pai, possam estar alinhados e não apenas os nossos discursos, não apenas, ó Deus, as nossas palavras, mas as nossas ações, o nosso coração. Nós queremos estar alinhados com o Senhor, Pai. Faz isso, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, é o que nós te pedimos. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.